Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo. E nós temos aqui os 3 losangos já finalizados. Agora, eu vou cortar esse fio marrom. Passo a laçada aqui por dentro. A sobra aqui, puxo a laçada. Para ela não se desmanchar. Pego o meu fio amarelo e vou laçá-lo aqui nesse último ponto que fizemos. Prendo ele aqui na base, faço uma correntinha e viro. Nesse mesmo ponto de base, vou fazer o ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos que tenho aqui no bloco. Nós temos 10 pontos no bloco, então no final você vai fazer 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Finalizei aqui o bloco, agora você vai passar aqui para esse espaço das alças e novamente pega aqui a base da última carreira com o fio amarelo e faz os 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Fez os 2 pontos altos, passa para o próximo bloco e já volta a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Vai fazer o mesmo para completar aqui os outros 2 blocos e volto trabalhando com você. Cheguei aqui no final, nós trabalhamos em cima dos 3 blocos que nós tínhamos aqui na base. Agora, eu vou descer pela lateral, fazendo uma carreira sempre em pontos baixos. Então, essa carreira, nós vamos contornar todo o tapete com ela. Então, vou passar aqui para a lateral, onde você tem aqui a outra carreira, e você faz um ponto baixo. Aqui nessa quina, você vai fazer 2 pontos baixos. Passa para o próximo ponto, faz um ponto baixo. Vai ficar assim, bem redondinho aqui. Vai passar agora por esses pontos que tem aqui na base e vai fazer um ponto baixo em cada um deles. Então, vou completar fazendo os pontos baixos aqui. Lembra que quando você fizer, você vai prendendo aqui esse fio junto do ponto baixo e volto com você aqui já finalizando a carreira. Cheguei aqui no final aqui da carreira, no último cantinho fiz os 2 pontos, venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e vou prender com um ponto baixíssimo. Alongar um pouquinho aqui para mostrar para você como ficou. Nós contornamos, começamos a contornar aqui na parte de cima, descemos pelo lateral, fizemos toda essa parte reta aqui, a parte reta aqui embaixo, fizemos aqui a outra parte reta na lateral e trabalhamos aqui na última quina. Chegamos aqui. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira com o fio amarelo para ficar igual às outras, que temos sempre 2 carreiras com fio amarelo. Então, você vai fazer o seguinte: em cada quina, você vai trabalhar 2 pontos baixos para virar direitinho. Então, vai começar com uma corrente, nesse ponto de base aqui, você vai fazer 2 pontos baixos. No restante, você vai trabalhando sempre um ponto baixo para cada ponto que tem aqui na base. Vai ficar assim, sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Quando você chega aqui, nessas outras quinas, você trabalha 2 pontos. Faz o mesmo aqui
por todo o tapete, sempre contornando aqui um ponto baixo para cada ponto de base e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto baixo, eu venho nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e vou prender com um ponto baixíssimo. Feito isso aqui, você vai cortar o fio e depois você vai arrematar essa sobra. Retiro aqui a sobra da laçada, venho no mesmo ponto de base, coloco a minha agulha aqui de trás para frente, conduzo esse fio aqui para trás, depois você puxa um pouquinho aqui para o meio e vai arrematar como arrematamos as outras sobras. Agora, eu vou mostrar para você como ficou. Fizemos aqui a segunda carreira, agora ficou igualzinho essa parte aqui como as outras partes centrais. Aqui na lateral ficou dessa forma, aqui na parte de baixo e na outra lateral. Feita essa parte aqui, lembrando que depois você arremata, nós vamos fazer a orelha com fio amarelo. Para fazer a orelha, eu vou prender o fio amarelo aqui na agulha e vou fazer 7 correntes. Fiz as 7 correntes, eu vou voltar na quarta corrente depois da agulha e faço 2 pontos altos. Uma corrente e mais 2 pontos altos. Então, aqui você tem formado o primeiro leque. Vai fazer uma corrente, salta uma corrente na base, na próxima, vai fazer outro leque com 2 pontos altos. Uma corrente e mais 2 pontos altos. E na última corrente que tem na base, você vai fazer outro ponto alto. Então, ficou assim. A primeira carreira aqui da orelha. Para fazer a segunda carreira, você vai fazer 2 correntes, vai virar o trabalho. Em todas as carreiras, você vai fazer da mesma forma. Aqui nessa alça, no meio do leque, você vai trabalhar um novo leque com 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Então, vai ficar sempre assim. Agora, você vai fazer uma corrente de separação. Nessa alcinha que tem aqui no meio, na base, você vai trabalhar um V com um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Faz novamente uma corrente, passa aqui para o próximo leque, sempre no meio do leque que você tem na base, você trabalha um novo leque com os 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Vem no último ponto que você tem na base e faz sempre um ponto alto, finalizando a carreira. Então, finalizamos a segunda carreira. Para fazer a terceira carreira, você faz sempre esse mesmo começo aqui. Começa com as 2 correntes que já equivalem ao ponto alto. Vira e no meio do leque faz um novo leque com 2 pontos altos, uma corrente
e mais 2 pontos altos. Agora, você vai fazer 2 correntes de separação. Aqui onde você tem o V, você vai fazer também um leque. Então, faz aqui os 2 pontos altos. E vai fazer, nesse leque aqui do meio, você vai trabalhar aqui 2 correntes no meio dele e faz mais 2 pontos altos. Novamente, 2 correntes de separação. Passa aqui para esse novo leque aqui no final e faz aqui um novo leque. Fez o leque, passa para o último ponto de base e faz aqui um ponto alto. Tem agora 3 carreiras prontas. Faz 2 correntes, vira o trabalho. Aqui no meio do leque, você faz um novo leque. Fez o leque, a partir daqui você vai fazer sempre 3 correntes de separação. 1, 2, 3. Em todas as carreiras, depois do leque, você vai ter as 3 correntes de separação. Eu vou vir aqui nesse leque que você tem no meio, nessa alça de 2 correntes dele, e vou trabalhar aqui um bloco com 9 pontos altos. Fez aqui os 9 pontos altos, você faz as 3 correntes de separação. Vai aqui no próximo leque, faz um leque e no ponto aqui final você vai fazer um ponto alto. Completou aqui com o leque e o ponto alto, então ficou assim. Você já fez aqui 4 carreiras e nessa carreira trabalhou um bloco de 9 pontos aqui. No começo e no final da carreira é sempre a mesma coisa. 2 correntes, vira, faz o leque. 3 correntes, fez o bloco, 3 correntes, o leque e o ponto alto. Então, para fazer a quinta carreira, faz as 2 correntes, vira, aqui no meio do leque, você faz um novo leque. Fez o leque, faz as 3 correntes de separação, passa para o bloco aqui do meio e você vai fazer. Em cada ponto alto que tem na base, você vai trabalhar um ponto alto e entre eles uma corrente de separação. E faz o mesmo até completar aqui os 9 pontos. Completou aqui os 9 pontos, separados sempre por uma corrente, faz as 3 correntes de separação e finaliza a carreira com o leque aqui e o outro ponto alto. Completou aqui a carreira, ficou dessa forma. Faz as 2 correntes, vira o trabalho e faz o novo leque. Fez o leque, faz as 3 correntes de separação, vai aqui para o bloco onde você tem os pontos altos e a corrente. Na primeira corrente, você vai fazer um ponto baixo, faz 3 correntes de separação para formar uma alcinha, passa para a próxima corrente, faz outro ponto baixo. 3 correntes, passa para a próxima alcinha, faz outro ponto baixo, até completar aqui as alcinhas aqui no meio. Completou aqui as alcinhas, ficaram 7 alcinhas aqui no meio. Agora, você faz as 3 correntes de separação, passa para o próximo leque, faz outro leque e no ponto aqui mais um ponto alto. Fez aqui o ponto alto final, então vai ficando dessa forma. Agora, você vai fazer as 2 correntes, vira, aqui no meio desse leque, você trabalha um novo leque. Fez o leque,
as 3 correntes de separação, vai passar para as alcinhas. Na primeira alça, faz um ponto baixo. Faz as 3 correntes, vai na próxima alça, outro ponto baixo. As 3 correntes, na próxima alça, outro ponto baixo. E faz o mesmo até completar mais 4 alças. Completou aqui, dessa vez você já fica com 6 alças apenas. Na outra carreira eram 7 e agora viraram 6. Em cada carreira que você fizer, vai diminuindo agora uma alcinha aqui no meio. Então, fez as alças, faz 3 correntes, passa para o próximo leque, faz o leque e no último ponto, um ponto alto. Completou aqui a carreira com o leque e o ponto alto, faz as 2 correntes, vira, aqui no meio do leque, faz um novo leque, depois as 3 correntes de separação. Fez o leque e as 3 correntes, passa para a alça, aqui no meio, faz um ponto baixo. 3 correntes de separação, na outra alça, outro ponto baixo. 3 correntes de separação, na próxima alça, outro ponto baixo. E faz o mesmo para formar mais 3 alças. Formou aqui as alças, dessa vez ficam apenas 5 alças. Você faz as 3 correntes de separação, passa para o leque, faz o leque e no ponto final outro ponto alto. Finalizei aqui a carreira. Nós começamos com 7 alcinhas de 3 correntes aqui no meio. Depois, na outra carreira, nós fizemos 6 alcinhas. Nessa já viraram 5 alcinhas. Você vai trabalhar mais 4 carreiras da mesma forma. Aqui nessa lateral é sempre a mesma coisa. Leque no começo, leque no final. Entre eles, 3 correntes de separação. Na próxima carreira, vão ser apenas 4 alças, depois 3 alças, 2 e 1 alça. Quando tiver apenas uma alça aqui, eu volto trabalhando com você. Fiz aqui a sequência das carreiras, até nós chegarmos a ter apenas uma alça aqui no meio. Ao todo, nós já trabalhamos aqui 12 carreiras. Agora, para fazer a carreira 13, você vai fazer da mesma forma. Faz as 2 correntes, vira aqui no meio do leque, você faz um novo leque. Fez o leque, faz as 3 correntes de separação, vai lá na alcinha do meio e prende com um ponto baixo. Faz novamente as 3 correntes de separação, vai no próximo leque, faz o leque e depois o ponto alto aqui no último ponto de base. Completei aqui a carreira, então completamos a carreira 13. Para fazer a 14, você faz as 2 correntes e vira e faz aqui no meio do leque um novo leque. Fez o leque, vai fazer apenas 2 correntes de separação, vai já para o próximo leque, lá na outra lateral, e faz aqui o leque. Da mesma forma que fez os outros, com os 2 pontos altos, a corrente e os outros 2 pontos altos. No último ponto de base, você faz o ponto alto. Então, ficando dessa forma. Fez a carreira, agora nós vamos fazer as 2 correntes, vai aqui, vira o trabalho, vai aqui no leque, vai fazer dessa vez apenas 2 pontos altos. Uma corrente de separação e vai lá no outro leque e faz os outros 2 pontos altos. É como se você estivesse fazendo o leque, só que os 2 pontos ficam em espaços separados. Vai no último ponto de base e faz um ponto alto.
Agora, nós vamos fazer a última carreira. Você vai fazer uma corrente, vai virar. Nesse mesmo ponto de base, você vai fazer aqui um ponto baixo. Fez o ponto baixo, vai aqui nesse espaço no meio e vai trabalhar aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem aqui no último ponto de base e faz aqui um ponto baixo. E você tem aqui a orelha já finalizada. Que nós vamos cortar o fio. Cortei aqui o fio. Retiro a sobra aqui da laçada, venho aqui nesse mesmo ponto de base e vou pegar aqui a sobra e passo aqui para trás. E agora é só você arrematar. Arrematar esse último fio, aqui o primeiro também. Nós temos aqui a orelha finalizada e você vai fazer 2 orelhas aqui como essa. Com as 2 orelhas prontas, agora nós vamos fazer o focinho aqui da nossa girafa. Deixar as orelhas aqui reservadas. Para trabalhar o focinho, eu vou trabalhar aqui com um tom de marrom café. Vou prender o fio na agulha. E vou fazer 54 correntes. Feita aqui as 54 correntes, eu vou voltar aqui na 5ª corrente, depois da agulha, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa 5ª corrente, vou fazer um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto que tenho na base, até nós chegarmos aqui na última corrente. Chegando aqui na última corrente que tenho na base, eu vou trabalhar aqui 6 pontos altos. Então, com 6 pontos aqui na mesma corrente de base, agora eu vou voltar na base dos pontos que trabalhei e vou pegar essa correntinha que fica aqui e vou fazer um ponto alto em cada um deles também. Eu vou prendendo essa sobra que ficou aqui na base e vou fazendo um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Vai ficando dessa forma, até eu chegar aqui no último ponto. Chegando aqui no final, nós trabalhamos aqui toda essa outra lateral. Agora, nós vamos aqui, nessas 4 correntes que você tem, eu fiz um ponto alto até o último ponto que tinha na base. Na corrente, você vai fazer. Aqui, nessa primeira corrente, você vai trabalhar os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pula essas 3 correntes, vem aqui no primeiro ponto alto que iniciou e vai fazer um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui finalizada a primeira carreira do focinho. Todas as carreiras que você fizer,
serão carreiras assim circulares. Você vai trabalhar em uma lateral, vai voltar trabalhando na outra, ok? Feita aqui essa primeira carreira, nós vamos iniciar agora a segunda carreira, subindo aqui 2 correntes. Nesse mesmo ponto de base, eu vou fazendo aqui um ponto alto. Vou trabalhar um total de 23 pontos altos, um em cada ponto de base. Fiz aqui os 23 pontos altos, você chegou aqui mais ou menos, aqui quase que na metade da carreira. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base fechados juntos. Então, vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto, fecho apenas a primeira laçada. Vou no próximo ponto, faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Vou no próximo ponto, faço aqui o terceiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Ficam 4 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. E agora volto a fazer 23 pontos altos, um em cada ponto de base. Em todas as carreiras que nós fizermos, quando nós chegarmos aqui nessa direção desse bloquinho de 3 pontos fechados juntos, nós vamos fazer uma outra diminuição como essa aqui, ok? Então, e agora você vai fazendo os 23 pontos, um em cada ponto de base, até chegar novamente nessa parte oval. Fiz aqui os outros 23 pontos, agora eu cheguei aqui na parte oval. Nessa parte oval, você tem aqui 6 pontos altos no mesmo, dentro aqui do mesmo ponto de base. Então, agora em cada um desses 6 pontos, você vai fazer um aumento, fazendo aqui 2 pontos altos em cada um deles. Então, fiz 2 pontos no primeiro, 2 pontos no segundo ponto de base, 2 pontos no terceiro ponto de base, 2 pontos no quarto ponto de base, 2 pontos no quinto ponto de base, e mais 2 pontos no sexto ponto de base. Então, aqui antes você tinha 6 pontos na parte oval e agora passaram a ter 12 pontos. Agora, vou para outra lateral e vou trabalhar 24 pontos altos, um em cada ponto de base. Nessa primeira lateral aqui, nós trabalhamos 23 pontos e depois fizemos uma diminuição. Nessa próxima lateral, você vai fazer 24 pontos, porque depois nós vamos fazer um aumento quando eu tiver os 24 pontos. Fiz aqui os 24 pontos. No próximo ponto de base, nós vamos fazer aqui 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, ao contrário da outra lateral que eu diminuí, nessa aqui eu aumentei. Vou aqui no ponto do meio e vou colocar aqui um marcador. Toda vez que eu chegar aqui nesse marcador, eu vou fazer um aumento na carreira. Então, todas as carreiras que eu fizer, eu vou passar aqui, quando eu chegar nesse marcador, eu vou fazer o aumento. Nessa outra lateral, eu vou colocar aqui um outro marcador. Aqui, quando eu chegar a um ponto antes aqui desse marcador, eu vou fazer uma diminuição. Esse lado aqui diminui, esse lado aqui aumenta. Fiz os 3 pontos no mesmo ponto de base, agora eu volto a fazer
24 pontos altos, um em cada ponto de base. E quando eu chego aqui na parte oval, eu faço nos 6 pontos que tenho aqui, eu vou trabalhar o aumento neles. Eu vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. Então, volto com você já com essa parte oval aqui também finalizada. Finalizei aqui os 6 aumentos na parte oval, então aqui se tornaram 12 pontos. Agora eu venho no primeiro ponto alto que iniciei, não fecho na corrente, sim no ponto alto. Todas as carreiras, eu vou subir as 2 correntes, mas eu vou fechar sempre no primeiro ponto alto. E você tem aqui a segunda carreira pronta. Nessa segunda carreira, já deu para você ter uma noção de como vai ficar o focinho. Essa parte aqui de cima vai sempre entrando aqui para dentro, porque nós vamos fechando ele, então ele vai puxando aqui. E essa parte aqui de baixo vai abrindo aqui para fora, que nós vamos fazendo o aumento, ok? Para fazer a terceira carreira, eu vou fazer mais uma carreira para você entender que o restante vai ser sempre o mesmo. Nós vamos só aumentando aqui agora a distância entre os aumentos na parte oval e aqui no restante da carreira você sempre vai fazer a mesma coisa. Então, vou subir 2 correntes e vou trabalhar agora um ponto alto para cada ponto de base, até sobrar apenas um ponto alto antes aqui do marcador. Cheguei aqui no meio, um ponto antes aqui da diminuição, você vai começar já a fazer uma outra diminuição com os 3 pontos. Então, eu vou fazer no próximo ponto um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Vou aqui nesse ponto que tem o marcador, vou retirar o marcador. No ponto aqui que tem o marcador, faz que era o bloquinho de 3 pontos fechados juntos, você faz também um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, vai para o próximo ponto e faz também o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Ficaram 4 laçadas, faz mais uma e fecha todos juntos. Pega seu marcador e coloca novamente aqui. Na próxima carreira que você fizer, você vai fazer essa mesma sequência. Antes do marcador, um ponto antes, você já começa a fazer a diminuição. Agora, você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto que você tem na base, até você chegar lá na parte oval, que é aqui esse primeiro ponto que você tem o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, até chegar aqui é um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui na parte oval, no primeiro ponto de base, aqui de cada aumento que você tem, você vai fazer um novo aumento. Então, faz aqui 2 pontos altos. No próximo ponto, você vai fazer apenas um ponto alto. No próximo ponto, que já é do segundo aumento, no primeiro ponto, você vai fazer 2 pontos altos. Então, tá fazendo aqui um novo aumento. E depois faz, no próximo ponto, apenas um ponto alto. E vai fazer o mesmo aqui por toda essa parte oval. Já fazendo aqui o último aumento dessa lateral. E no próximo ponto, você também faz um ponto alto. Você vai ter aqui os 6 aumentos que tinha antes e entre eles ficam um ponto alto. Na próxima carreira, quando você chegar aqui nessa parte oval, no primeiro ponto, você sempre faz o aumento. E depois, para chegar no próximo aumento,
sobram 2 pontos aqui na base. Então, você vai ter um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos. Na outra, vai ser um aumento, 3 pontos, na outra, um aumento, 4 pontos, até chegar a ter um aumento em 5 pontos. Quando você chegar na carreira 7, ok? Então, nessa carreira, nós fizemos um aumento, um ponto, um aumento, um ponto. Aí, no final, você tem os 6 aumentos e entre eles um ponto alto, que vai dar aqui um total de 18 pontos. Fez essa parte? Agora, para chegar até aqui nesse outro marcador, você vai fazer um ponto alto em cada ponto de base, até você chegar aqui no meio da carreira, que é aqui no próximo marcador. Cheguei aqui no marcador, você retira o marcador e faz aqui 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos no mesmo ponto de base? Coloca o marcador novamente aqui no ponto do meio. E agora volta a fazer um ponto alto para cada ponto de base, até você chegar na parte oval. Chegando na parte oval, você vai fazer um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, até ter aqui os 18 pontos, que vão ficar os 6 aumentos e entre eles um ponto alto, igual fizemos na outra lateral. Então, vou completar a carreira e volto finalizando com você. Chegando aqui no final da carreira, vou fazendo o último ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto que iniciamos. Então, aqui nós finalizamos a terceira carreira. Além dessa carreira aqui, você vai trabalhar mais 4 carreiras. Nessa parte aqui, você sempre vai fazer a mesma sequência. Você vai percebendo que, como eu havia falado, aqui na parte de cima, o seu trabalho vai se fechando e vai abrindo aqui embaixo. Aqui você sempre vai fazendo a diminuição, embaixo sempre vai fazendo o aumento. Então, fez aqui os pontos altos, um em cada ponto de base. Antes de chegar nesse marcador, você faz aqui um ponto, deixa a laçada aberta no marcador, outro ponto, deixa a segunda laçada aberta, no próximo ponto, faz outro ponto, deixa a laçada aberta, fecha todos juntos. Quando chega aqui na parte oval, nessa próxima carreira, você vai fazer um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, até ter os 6 aumentos. Na próxima carreira, já vai ser um aumento, 3 pontos altos. Na outra, um aumento, 4 pontos altos. E na outra, um aumento e depois 5 pontos altos e volta a fazer o outro aumento, ok? E aqui, nessa parte de baixo, aqui sempre você vai fazendo no marcador 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vou fazer as outras 4 carreiras e volto trabalhando com você. Finalizada aqui as 7 carreiras, então o focinho ficou dessa forma. Puxar aqui para você ver a lateral. Aqui a parte de baixo. E aqui a parte central. Feito então essas 7 carreiras, agora nós vamos cortar o fio. Mas eu vou fazer o seguinte, como eu estou trabalhando com 2 fios número 6, eu vou cortar um deles. Aqui em um tamanho pequeno, só mesmo para finalizar. E o outro, eu vou cortar deixando mais ou menos aí uns 70 a 80 centímetros, que é o fio que eu vou fazer depois a costura na outra parte do rosto da girafa que tínhamos feito. Então, vou passar essa sobra aqui para fora. Vou puxar ela toda aqui para fora da laçada.
vou pegar minha agulha, passo aqui no mesmo ponto de base e puxo aqui para trás. Com o fio aqui na parte de trás, eu vou pegar aqui uma agulha mais fina, vou pegar esse pedaço pequeno, passo aqui por dentro de um ponto lateral e vou amarrar fazendo aqui 2 nós. Vou deixar essa sobra aqui para no final eu amarrar na outra parte e vou pegar agora essa sobra e passar aqui por uma agulha de tapeçaria, que é onde nós vamos agora fazer a costura aqui na outra parte da girafa. Então, vai ficar assim. Eu vou pegar aqui a primeira parte que fizemos. Você tem aqui a primeira carreira, tem aqui a metade dos losangos, são 5. Esse aqui do meio é que vai pegar essa pontinha aqui, que é onde nós estávamos fazendo a diminuição, com o bloquinho dos 3 pontos fechados juntos. Então, vai ficar bem assim, vou colocar ele bem aqui. Colocar dessa parte aqui, eu vou colocar uma agulha para segurar aqui esse espaço. E sei que o meio vai ficar bem aqui. Como ele sobe como se fosse um coração, você tem aqui a primeira carreira trabalhada com fio marrom e depois aqui na segunda carreira, que é onde formam os losangos, essa segunda sequência, você tem aqui a metade de um bloco bem no início, que no caso aqui é no final da carreira. Então, vai pegar aqui essa outra parte. Então, nesse espaço aqui, eu vou colocar uma outra agulha, que é para segurar onde nós vamos fazer a costura. Essa aqui é a marcação. Agora, eu marquei uma lateral, marquei aqui o meio, venho aqui nessa outra lateral e vou marcar aqui na mesma posição. Você tem o início aqui do tapete, tem a primeira sequência com a primeira carreira aqui com fio marrom e depois você tem a segunda sequência. Nessa segunda sequência, vai ficar aqui a ponta aqui do tapete, onde nós trabalhamos agora o focinho. Então, vou colocar uma agulha aqui também. Com as partes presas, eu vou começar a costura sempre aqui na alça de baixo. Então, você vem aqui na primeira parte do tapete, passa a agulha, passa aqui na alcinha de baixo aqui do focinho. Vai para o próximo ponto, um ponto aqui, na primeira parte do tapete, a outra, pega um outro ponto aqui, sempre a alcinha de baixo aqui do focinho. É importante você pegar apenas a alcinha de baixo, porque de acordo com o que você for costurando, a sua costura vai ficar perfeita. O ponto de baixo não vai aparecer. E aqui, onde você costura, como vai ficar a alcinha de cima solta aqui do focinho, depois vai ficando bem perfeito aí o acabamento. Mesmo olhando de pertinho, você vai observar que vai ficando bem perfeito. Quando eu vou costurando sempre em uma superfície lisa, em cima da mesa. Tô fazendo aqui dessa forma, que vai ficar mais fácil para você ver aqui os pontos. Mas aí na sua casa, você vai fazer o seguinte: apoia aqui o tapete na mesa, para que fique bem certinho. Você marcou aqui as 3 pontas, aí você deixa apoiado aqui na mesa e vai fazendo a costura, que é para não correr o risco depois
de ele não ficar bem costurado. Vai costurar toda essa parte aqui da frente. Depois, quando você costura aqui, você volta aqui por trás, vira ele e volta fazendo a mesma costura aqui por trás até chegar lá na outra ponta. Quando chegar aqui na outra ponta, você vira de novo para frente e costura esse último pedacinho que ficou aqui sem a costura. Então, costurada essa parte aqui do focinho, eu vou aproveitar e já vou costurar aqui na parte de cima também as duas orelhas. Eu vou vir aqui na parte de cima, onde você tem aqui essas primeiras 3 ondulações. Vou colocar uma das orelhas, a orelha vai pegar aqui na pontinha. Puxar aqui para você ver. Você tem a orelha aqui. E vou colocá-la assim. Uma parte dela vai ficar aqui por dentro, vai ficar assim. Vou costurar até essa pontinha aqui de cima. Então, vai ficar aqui e aqui. Criando aqui essa escadinha aqui por dentro. Vou colocar a agulha. Para segurar aqui na posição que eu escolhi. Então, vou costurar dessa quina aqui até essa outra quina. Vou colocar uma outra agulha aqui para te mostrar até onde eu vou fazer a costura. Até essa quina aqui. Vai ficar assim. Vou mudar aqui a posição para você ver a orelha inteira aqui na posição que eu vou costurá-la. E vou costurar da mesma forma que eu costurei ali o focinho. Vai pegar dessa quininha aqui. Bem aqui nessa pontinha, vou tirar essa agulha grande aqui, que eu acho que você vai visualizar melhor. Pegar essa escadinha aqui. E na outra lateral, eu vou fazer a mesma coisa. Pego aqui a escadinha. Pego a orelha, vou abrir aqui e vou colocar ela nessa posição. Então, escolhida aqui a posição, para que ela fique em pezinha, eu vou fazer assim, coloquei aqui o fio amarelo, o mesmo fio da orelha, aqui na minha agulha. Aqui por baixo, na pontinha, eu vou passar aqui a minha agulha. Deixo a sobra. Faço aqui 3 nós. Bem firmes. Corto aqui a sobra. E agora, vou fazer a costura. Pegando aqui na orelha, na ponta aqui. Essa agulha pode ser retirada. Como a orelha não é tão pesada quanto o focinho, eu vou fazer apenas essa costura. Não vou precisar voltar aqui para a parte de trás. Então, vou costurar apenas aqui na frente. Quando eu chego aqui nessa outra ponta, eu já faço os nozinhos e posso cortar o fio. Então, vou costurar essa orelha aqui, nessas voltinhas, e costuro a outra e volto te mostrando como ficará.